Van Gogh, a consagração à pintura. Aos 16 anos, quando completou a sua educação escolar, Vincent van Gogh, 1853-1890, tornou-se auxiliar de um dos principais negociantes da arte da Europa, um certo Goupil, que possuía galerias de arte em Haia, Bruxelas, Londres, Paris, Berlim e Nova Iorque. Porém, tímido como era, introvertido, depressivo, rapaz pobre de maneiras simples, extremamente religioso, excessivamente honesto e franco e, para mais, não gostando daquilo que fazia, revelou-se uma fraude como vendedor. Um dia, farto, não se conteve. Discutiu com o patrão, disse-lhe o quanto estavam os negócios e aquilo que verdadeiramente achava sobre o que faziam. Vender quadros, obtendo dinheiro com a arte dos outros, era um pecado dos maiores. O patrão, obviamente, pô-lo na rua. Partiu então Vincent, alguns dias depois, para a Inglaterra, aí arranjando um emprego como professor de francês, num pequeno colégio de Londres. Como o rapaz gostava de crianças e era muito bem educado, deu-se bem na sua nova função. E durante algum tempo, apesar do magro vencimento, as coisas correram bem. Tudo mudou quando o diretor o mandou fazer a cobrança das mensalidades, à casa dos pais dos alunos. Quebrava-lhe o coração sempre que se abria uma porta e era forçado a exigir dinheiro àquela gente pobre, habitando casas sem as mínimas condições nos subúrbios da cidade. Foram tantas as vezes que regressou de mãos vazias. O diretor, obviamente, pô-lo na rua. Passado algum tempo, conseguiu arranjar trabalho numa livraria em Dordrecht, na zona oeste dos Países Baixos. Aí sim, sentia-se bem, rodeado de livros, envolto numa atmosfera de conhecimento e ainda para mais, com pouquíssimos clientes para atender, a maior parte homens ensimismados, taciturnos, de poucas palavras, como ele, usava o tempo para traduzir passagens da Bíblia para inglês, francês e alemão, com a mais-valia de, à tarde, quando regressava à casa, passar pelo Dordrecht Museum e encantar os olhos com as obras-primas da arte. Porém, o patrão, um bom homem de intuição apurada, sentia que o jovem caixeiro solitário tinha muito mais para dar ao mundo do que a modesta função que desempenhava. De acordo com essa ideia, pediu a um dos clientes, um sacerdote, que escrevesse uma carta aos pais de Vincent, tentando convencê-los a tomar as devidas providências para o rapaz prosseguir os estudos. E assim foi. As esperanças dos pais foram despertadas e Vincent foi enviado para Amsterdão, para a casa de um tio materno, um respeitado teólogo, completamente obcecado pela religião, a fim de se preparar para os exames de admissão à universidade. Dedicou-se o jovem tão profundamente aos estudos que teve um esgotamento nervoso, ficando incapaz de comparecer aos exames. Então, procurando distrair-se, na intenção de melhorar o seu estado de saúde, andou pela cidade, de igreja em igreja, diferentes confissões, a assistir aos serviços religiosos. Porém, perturbado psicologicamente, o seu espírito, ao invés de acalmar, ainda mais se agitou. Primeiro, sob a força de uma grande comoção espiritual, resolveu doar às instituições religiosas muitos dos seus parcos bens. A seguir, começou a ser impelido pela necessidade de pregar o Evangelho pelas ruas. Depois, como se não bastasse, começou a imaginar-se o próprio Cristo. Estava possuído de todo. Estando a par das míseras vidas dos mineiros dos campos de carvão da Bélgica, pôs-se na cabeça salvar as almas desses pobres homens. Em janeiro de 1879, aos 25 anos, assumiu o cargo de pregador missionário no distrito belga de Borinage. Não possuindo nenhum treino teológico, tal não impediu de rezar entre os mineiros, dizer-lhes palavras de esperança, tentando-lhes aligerar o sofrimento, cuidar daqueles que eram vítimas de acidentes nas minas ou que adoeciam de tifo, dar-lhes o seu dinheiro, as suas roupas e os seus próprios alimentos, viver debaixo do mesmo teto das suas humildes casas. Um dia, o padeiro local e a mulher, conduídos pela vida que Vincent levava, escreveram a seus pais, contando-lhes que o rapaz estava a estragar a saúde e a matar-se, tentando convencê-los a levá-lo para casa antes que fosse tarde demais. O rapaz é diferente de todas as pessoas que até hoje conhecemos, disseram o casal.
Então o pai, preocupado, tomou o primeiro comboio para a Bélgica e apareceu-lhe à porta. A muito custo, Theodoros van Gogh lá conseguiu levar o filho de regresso ao lar. Estava, então, com 27 anos. Em casa dos pais, pôs-se a olhar para os desenhos do seu tempo de infância e de adolescência e uma ideia lhe veio à cabeça. Deveria consagrar-se à pintura com a mesma paixão incontrolada e a mesma sede de absoluto com que quisera servir as classes desfavorecidas. Assim pensou e assim fez. Jogou mãos à obra até ao último dos seus dias. Gratidão, fique bem, até à próxima.